Na atual série de mensagem, Os Bastidores da Igreja, a Igreja por Trás da Fachada, estamos apresentando e conversando sobre a nossa declaração de visão, missão e valores, ou seja, a missão, a visão e os valores que caracterizam a Igreja Presbiteriana do Boa Vista. Na última semana, iniciamos nossa conversa sobre a visão que Deus deu para a nossa comunidade de fé, isto é, ser uma comunidade de fé relevante em seu contexto e plantadora de novas igrejas. Enquanto a missão fala sobre o que nós devemos fazer, isto é, honrar a Deus, vivendo e partilhando a vida de Jesus, a visão fala sobre como queremos ser conhecidos. Para efeito didático, dividimos a conversa sobre a visão da igreja em duas partes, sendo que na primeira conversamos sobre ser uma comunidade de fé relevante em seu contexto. Hoje conversaremos sobre a continuação da nossa visão, ser uma comunidade de fé plantadora de novas igrejas. Não queremos apenas ser identificados pela relevância para com os de dentro, isso é, para com aqueles que são iniciados na fé cristã, e também com os de fora, aqueles que não são iniciados na fé cristã. Nós queremos ser reconhecidos também ou identificados como uma igreja plantadora de novas igrejas. Queremos que esta seja a nossa marca, como uma comunidade de discípulos de Jesus que honram a Deus vivendo e partilhando a vida de Jesus. Quando Jesus encontrou o apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco e ali transformou sua vida, deu-lhe uma visão, e a sua visão era diferente da visão que Deus deu ao apóstolo Pedro. E na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja, aos Gálatas, no capítulo 1 e 2, ele faz menção disso. Ele escreve lá no capítulo 1, a partir do verso 15, Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim. Para quê? Para que eu o anunciasse entre os gentios. No capítulo 2, ele continua dizendo, 14 anos depois desse fato que aconteceu no caminho de Damasco, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, isto é, aos gentios, assim como a Pedro aos circuncisos, isto é, aos judeus. Pois Deus, versículo 8, pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, isto é, colunas da igreja em Jerusalém, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Olha só, diz o apóstolo Paulo, eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer, escreve o apóstolo Paulo, Gálatas 2, de 1 a 10. É possível que diferentes igrejas tenham diferentes visões dadas pelo mesmo Deus, com base no quê? Com base nos diferentes dons que Deus concedeu a cada uma das comunidades cristãs locais, a cada igreja local. Plantar igreja é uma tarefa para todas as igrejas cristãs. Porém, algumas delas se tornarão referência na plantação de igrejas, a tal ponto que irão se dedicar a essa tarefa de plantar igrejas com uma convicção incomum de que foram constituídas, vocacionadas por Deus para essa tarefa. É isso que queremos ser, é assim que nos sentimos quando pensamos em plantação de igrejas. No filme Carruagens de Fogo, que retrata a história dos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna, o personagem principal, Eric Liddell, é um atleta britânico
que estava a ponto de embarcar como missionário quando decide adiar o seu ministério para correr nos Jogos Olímpicos. Questionado sobre sua decisão, ele respondeu o seguinte: Deus me fez com um propósito, mas também me fez rápido. Quando eu corro, eu sinto seu prazer. Quando eu corro, eu sinto o seu prazer, o prazer de Deus em eu correr. Deus nos fez com o propósito de honrar a Deus, vivendo e partilhando a vida de Jesus, mas Deus também nos concedeu dons e recursos através dos quais podemos ser relevantes em nosso contexto. E quando nós plantamos igrejas, sentimos o seu prazer, sentimos o prazer de Deus quando nós plantamos igreja. Nós queremos ser uma comunidade de fé, plantadora de novas igrejas, mas quais são as nossas razões? Deixa eu te apresentar algumas de nossas razões. O pastor norte-americano Timothy Keller já afirmou, e nós cremos firmemente nisso, que a vigorosa e contínua plantação de novas igrejas é a estratégia mais eficaz para, primeiro, o crescimento numérico do corpo de Cristo em qualquer cidade. Segundo, é a continuidade, a contínua renovação. Ela também favorece a contínua renovação do corpo de Cristo e o reavivamento das igrejas já existentes em uma cidade. E falando em cidade, você sabia que quase 85% da população brasileira vive em cidades? Você sabia que, segundo a estimativa da ONU, até 2050, até daqui 30 anos então, 70% da população mundial, isto é, praticamente 2/3 da população mundial, estará vivendo em cidades? Você sabia disso? Você sabe qual foi a estratégia usada pelo maior missionário da história, ou seja, pelo apóstolo Paulo? Sua estratégia consistia em 2 pontos. Primeiro ponto, o apóstolo Paulo ia às maiores cidades da região. Veja Atos 16, de 9 a 12. Paulo parte em direção às cidades da Macedônia e escolhe estrategicamente Filipos, conhecida como a pequena Roma. Diz assim o texto: durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias e uma igreja nasce ali, a igreja de Filipenses, onde nós temos no Novo Testamento a carta aos Filipenses. Segunda razão, segunda estratégia do apóstolo Paulo, então primeiro, ele ia às maiores cidades da região. Segundo, Paulo plantava igrejas em cada cidade, ele plantava igrejas em cada cidade. Em Tito 1,5, a gente percebe que Paulo estabelecia lideranças em cada uma das cidades, o que implica no fato de que se há eleição de liderança e há escolha de lideranças, é porque há igrejas plantadas naquela cidade. Tito 1,5 diz o seguinte: a razão de tê-lo deixado em Creta, Paulo está escrevendo para Tito isto, foi para que você, Tito, pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros, líderes em cada cidade, como eu o instruí. Então o apóstolo Paulo ia às principais cidades e plantava igreja em cada uma das cidades. Só depois de ter plantado uma nova igreja é que Paulo se sente à vontade para dizer que tinha pregado de fato o evangelho em uma determinada região e podia então agora admitir que não tinha mais trabalho a realizar naquele local. Veja só como ele escreve isto e expressa isso na sua carta aos Romanos. Desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Isso é, ele passou pelas principais cidades e plantou igreja nessas cidades. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo não era conhecido,
de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele e entenderão aqueles que não o haviam escutado. Paulo continua, é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês, foi até a igreja que estava em Roma, mas agora, não havendo nesta região nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo, olha só o detalhe, quando for a Espanha, aonde ele quer plantar a igreja. Espero visitá-los, conclui ele, de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, para a Espanha, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então, as Escrituras Sagradas, elas nos apresentam duas premissas que nós precisamos entender. Primeiro, a forma mais eficaz para influenciar permanentemente um país era através de suas maiores cidades, e assim Paulo fez. Segunda premissa importante, nós encontramos no Novo Testamento, a forma mais eficaz de influenciar permanentemente uma cidade específica era plantar igrejas nela. Não sei se você já tinha percebido, mas todos os grandes desafios evangelísticos do Novo Testamento são basicamente chamados para a plantação de igrejas, não simplesmente para compartilhar a fé. Veja a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20. Não é somente para, nós não somos chamados, ou eles não são apenas enviados para fazer discípulos, mas para batizar essas pessoas que creem. Diz lá o versículo 18, então Jesus aproximou-se dele, dos apóstolos, e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em Atos e em outros textos, em outros lugares, fica claro que o batismo significa incorporação a uma comunidade de adoração com certas responsabilidades e limites, conforme nós lemos em Atos 2, 41 a 47, quando diz que os que aceitavam a mensagem foram batizados, os que criam eram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esses batizados, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e as orações. Havia uma comunidade ali fazendo tudo isso. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos. Tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade, todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio do templo, a comunidade se reunia ali, partiam pão de suas casas e juntos partilhavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, acrescentava aquela comunidade que ali existia outras pessoas, a comunidade, a igreja estava ali junta. Então não eram enviados somente para anunciar o evangelho, mas para formar comunidades de discípulos. É por essa e outras razões que o missiólogo norte-americano Peter Wagner, ele diz o seguinte, que a plantação de novas igrejas é a metodologia evangélica mais eficaz conhecida sob o céu. E nós nos sentimos especialmente chamados para essa tarefa. A Igreja Presbiteriana do Boa Vista foi organizada em dezembro de 2001 e participou da plantação da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto e também da Igreja Presbiteriana Olaria, que fica aqui no bairro Santa Cândida. E atualmente está participando da plantação de 3 novas igrejas, em Piraquara, em Paranaguá e no bairro Cabral. 2 delas estão se preparando para a organização e uma teve o seu projeto recém-iniciado. Desta forma, se Deus nos permitir, completaremos 2 décadas em dezembro desse ano, tendo participado da plantação efetiva de 4 novas igrejas organizadas. Aqui na Igreja Presbiteriana do Boa Vista,
Nós somos apaixonados pela plantação de novas igrejas, porque quando participamos disto, podemos sentir o prazer de Deus em nos ver e nos abençoar na participação da plantação de novas igrejas. Nós queremos ser uma comunidade de fé plantadora de novas igrejas. Guarde isso no seu coração. E algumas das razões são essas que eu acabei de apresentar. Mas talvez surja uma outra questão, de que forma nós faremos isso? De que forma nós plantaremos novas igrejas? Então deixa eu falar um pouquinho sobre a forma. Para refletir sobre a forma, eu quero ler com você Jonas capítulo 3, verso 1 ao verso 5. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá em Jonas capítulo 3, verso 1 ao verso 5, uma história talvez bem conhecida de todos nós, de você que frequenta uma comunidade de fé, já deve ter ouvido de Jonas, ouve da história do homem que foi engolido pela baleia, cuspido na praia, foi pregado numa cidade. Mas eu queria ler com você, então, do verso 1 ao 5 do capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, ou conforme é traduzido na revista atualizada, uma cidade muito importante diante de Deus. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Esse vestir-se de pano de saco no Antigo Testamento é um sinal de arrependimento. Aqui, nesse texto, há 3 desafios aos quais precisamos responder de forma contínua e consistente. O primeiro desafio a ser respondido de forma contínua e consistente é ir à cidade. O segundo desafio é anunciar a cidade. E o terceiro desafio é amar a cidade. Uma comunidade de fé, plantadora de novas igrejas, vai à cidade. Vai à cidade de forma contínua e consistente, assim como Jesus e Paulo e o apóstolo Paulo foram. Ambos iam de cidade em cidade, percorrendo-as e permanecendo nelas o necessário. Todavia, Jonas, no sentido oposto de Jesus e Paulo, faz tudo para não ir à cidade de Nínive. Tanto que o livro de Jonas nos informa, nesse texto que nós lemos, que a palavra do Senhor tem de vir a ele 2 vezes. 2 vezes a mesma palavra vem a ele antes que ele obedeça. Diz o versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez. Vá à grande cidade de Nínive. Uma comunidade de fé, plantadora de novas igrejas, anuncia a cidade. Ela não só vai até a cidade, mas ela anuncia a cidade de forma contínua e consistente, porque conhece o signatário da mensagem e o conteúdo da mensagem e nunca desconsidera o destinatário da mensagem na hora de anunciá-la. Assim foi com Jesus, assim foi com o apóstolo Paulo, que fiéis ao signatário e também fiéis à mensagem, anunciaram a mensagem levando em conta os seus ouvintes. Paulo declarou na sua carta à igreja de Corinto: quando prego o evangelho, não posso mergulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Todavia, Jonas, no sentido oposto de Jesus e do apóstolo Paulo, é sim fiel ao signatário, é fiel à sua mensagem, mas no sentido oposto ele não leva em conta os ouvintes. Ele caminha em 1 dia, uma cidade que demorava 3 dias de caminhada. É o que está lá no verso 2, onde ele sabe qual é a mensagem, então ele prega a mensagem que foi dada a ele.
Jonas obedece a palavra do Senhor, como diz lá no versículo 3, mas demorava-se 3 dias para percorrer a cidade. Versículo 4, Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Fiel ao signatário, ele obedece, ele é fiel à mensagem, ele fala qual é a mensagem, mas ele é infiel, ele não leva em conta as pessoas com quem ele está falando. Em uma cidade de 3 dias de caminhada, ele o faz em 1 único dia. Então, uma comunidade de fé, plantadora de novas igrejas, ela vai até a cidade, ela anuncia a cidade e ela ama a cidade. E ela ama a cidade de forma contínua e consistente, como o fez Jesus e também o apóstolo Paulo. Jesus fala, por exemplo, à cidade de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes, olha a expressão de amor de Jesus, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. O apóstolo Paulo fala a respeito dos judeus o seguinte: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos e os de minha raça. Ele escreve isso lá em Romanos 9, verso 3. Diria mais, John Knox, pai da igreja presbiteriana, orava o seguinte a Deus lá na Escócia. Ele dizia: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Todavia, Jonas não tem amor. Jonas não ama Nínive. Jonas não ama a cidade que Deus ama e quer ter misericórdia. Porque, como traduz a versão Almeida Revista Atualizada, lá no versículo 3, ele diz que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Nós cremos que Deus ama a nossa grande cidade de Curitiba e que Ele se importa com a nossa cidade, que Deus se importa com a nossa cidade. Mas a pergunta é: e você? E eu? Você ama a nossa cidade? Você ama a nossa cidade e está disposta a se envolver com ela em ação e em oração, anunciando sempre o Evangelho com integridade? Nós precisamos saturar. Esse é o convite, vamos juntos saturar Curitiba e região com novas igrejas e sentir juntos o prazer de Deus nesta ação de saturar essa cidade com igrejas fiéis às Escrituras Sagradas, que amam a cidade, que vão à cidade e que anunciam à cidade o verdadeiro Evangelho. Eu queria concluir com você, pensando que a grande cidade de Nínive foi alvo, sim, da misericórdia de Deus e foi poupada da destruição quando Jonas, em obediência, foi à cidade e anunciou a cidade. Verso 5 diz: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, que é sinal de arrependimento. Todavia, Jonas falhou. Ele falhou em amar a cidade, mas nós não podemos falhar. E se amamos a cidade, certamente plantaremos nela novas igrejas. Se amamos a cidade, plantaremos nela novas igrejas. Em Nínive houve arrependimento, houve reconhecimento dos erros, e houve um voltar-se coletivo para Deus, mas não houve estabelecimento de comunidades de fé, para nutrir a fé dos recém-nascidos, na fé em Deus, o Deus que enviou Jesus Cristo. Não havia comunidade para alimentar, para nutrir a fé daquele povo que se volta para Deus, para plantar novas igrejas. Vamos amar a cidade, esse é o desafio, vamos amar a cidade, não apenas de palavras, mas de fato e de verdade.
Vamos plantar juntos novas igrejas e sentir juntos o prazer de Deus na plantação de novas igrejas. Esse é o desafio para a nossa comunidade, para a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Boa Vista. Esse é o desafio para você que já é membro dela. Esse é o desafio para você que está pensando em ser membro desta igreja, que está pensando e sentindo de Deus, que Deus tem te chamado, tem te incomodado para se juntar conosco nesta tarefa de plantar novas igrejas. Essa é a visão de Deus para a nossa comunidade local, para a nossa igreja aqui, para a nossa comunidade de discípulos de Jesus. Que o Senhor da igreja nos capacite para essa obra, que o Senhor da igreja nos incomode, para que nós possamos estar sempre indo, para que nós possamos estar sempre anunciando, para que nós possamos permanentemente amar a cidade. E amar a cidade é plantar nela novas igrejas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você. Querido Deus, nesta manhã, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Gratos porque o Senhor nos salvou em Cristo. E ao nos salvar, o Senhor, como fez com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, com tantos homens e mulheres ao longo da história, o Senhor nos deu uma visão. O Senhor nos deu um propósito, Senhor. O Senhor nos chamou para viver, para Te honrar, vivendo e partilhando a vida de Jesus. E o Senhor nos chamou a nos tornar, a buscar ser, a sermos conhecidos como uma igreja relevante em nosso contexto, mas também uma igreja plantadora de novas igrejas. O Senhor nos chamou para não só sermos uma comunidade plantadora de novas igrejas, mas perceber que o Senhor tem prazer nisso, e é isso que nós vimos nesta manhã. O Senhor é um Deus apaixonado pela igreja que o Senhor formou. Ajuda-nos, Senhor, a sermos coparticipantes com o Senhor na plantação de novas igrejas, para que o Teu reino continue em expansão, continue crescendo, porque, Senhor, a Tua graça ela superabunda sobre o pecado, a Tua presença é maior do que o caos, ó Deus. Por isso, Senhor, abençoa-nos e nos dá alegria, Senhor, de ver mais e mais igrejas sendo plantadas através de nossa pequena, humilde comunidade que o Senhor salvou e que o Senhor deu dons e recursos para Te servir, ó Deus. Pai, que isso queime no meu coração, no coração de cada um dos membros, de cada um dos frequentadores dessa comunidade, Pai. E que juntos nos sintamos, ó Deus, chamados, não só para estarmos como membros de uma igreja juntos, unidos, ó Pai, mas unidos neste propósito de plantar novas igrejas para a honra e glória do Senhor, para que haja salvação, ó Pai, para que muitas pessoas que hoje estão longe do Senhor sejam aproximadas através da Tua palavra e da ação maravilhosa e poderosa do Teu Espírito, que nos convence do pecado, que nos revela Jesus e que glorifica o Teu nome. É no Teu nome, no nome de Cristo Jesus que Te oramos, ó Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja conosco como igreja, nós possamos juntos sermos uma comunidade de fé plantadora de novas igrejas.